noite a todos. Nós daremos início ao nosso seminário da disciplina de fluidos corporais, falando sobre células epiteliais e muco. Os componentes desse grupo são Andressa Martins, Cristiane Penetra, Sterlane Rosseto, Fernanda Jureves, Mariana Valentim, Karina e Rosiane. Bom, gente, eu vou dar início falando sobre as células epiteliais. Qual o significado de encontrarmos células epiteliais na urina? Isso significa apenas que houve uma descamação ali dessas células e elas foram levadas pela urina ao passar pelo canal urinário. Portanto, é normal nós encontrarmos células epiteliais na urina. Isso nada mais é um resultado natural, da descamação dessas células do trato urinário. Como acontece na nossa pele, por exemplo. Dentro dessas células epiteliais, nós teremos 3 classificações. Primeiro, as células epiteliais escamosas, conforme mostra na figura 1, que são aquelas células epiteliais de tamanho maior, que são facilmente encontradas na urina, já que elas são originadas da vagina, da uretra feminina e da uretra masculina também. E elas normalmente estão relacionadas com a contaminação da amostra. Com continuidade, falaremos das células epiteliais de transição, conforme mostra a figura 2, que são células epiteliais presentes na bexiga. E quando ela é encontrada em quantidade grande na urina, ela pode ser sugestiva, ela pode ser indicativa de infecção urinária, principalmente se além dessas células epiteliais forem observada um número grande de leucócito. Então, isso é sugestivo de uma infecção urinária. E ainda temos células epiteliais tubulares, conforme mostra a figura 3, que são células encontradas nos túbulos renais, podendo aparecer na urina, e isso indica problemas renais, E elas vão aparecer na urina em forma de cilindro. E toda vez que ela aparecer na urina, isso deve ser indicado, isso deve ser sinalizado no resultado dos exames. A presença dessas células epiteliais, só é relevante quando elas se agrupam em forma de cilindros epiteliais, no caso. Como os túbulos renais são cilíndricos, toda vez que nós temos alguma substância, no caso proteínas, células, sangue, essas substâncias em grande quantidade na urina, elas se agrupam e formam um cilindro. A presença desses cilindros, indica que essa substância veio dos túbulos renais. Ela não veio de outros pontos do trato urinário, como por exemplo da bexiga, da próstata. Isso é relevante, por exemplo, nos casos de sangramento. O ático indica o glomérulo como origem, e não, por exemplo, a bexiga. Esses cilindros, eles podem ser cilindros leucocitários, eles indicam inflamação dos rins, os epiteliais indicam lesão dos túbulos e os gordurosos indicam proteinúria. No caso dos cilindros hialinos, eles não vão indicar nenhuma patologia, mas eles podem ser sinal de desidratação. Gente, boa noite, aqui é a Sterlane, e para dar continuidade ao nosso trabalho, agora a gente vai entrar nas principais causas de aparecimento de células epiteliais na urina. E aí a gente começa com uma que acontece muito, que é a contaminação da amostra de urina. E o principal indício dessa contaminação é na hora de coletar a urina. E aí, o que a gente recomenda, o que é recomendado para se fazer para que não ocorra essa contaminação? Que ocorra uma higienização da região íntima, que ocorra que seja desprezado o primeiro jato de urina, que nesse primeiro jato desprezado vai junto as impurezas da uretra e a gente tem um restante de urina coletado vão para análise. Dando continuidade, a gente passa agora para as infecções urinárias, onde é possível ver nas infecções urinárias grandes números de células epiteliais, contendo filamentos de muco, e também pode-se observar uma quantidade aumentada de leucócitos na urina. E aí, seguindo por uma questão assim, uma causa que não traz risco para a mulher, mas é importante ser tratada, é a menopausa. E aí na menopausa é super importante assim
ter o acompanhamento do ginecologista. Por quê? Porque a gente tem uma oscilação de hormônios, né? E aí tem que ver se tem necessidade ou não que seja iniciado um tratamento hormonal, né? Para repor ou cuidar desse déficit hormonal se ocorrer. E aí a gente agora segue para o último, que são os problemas renais. Nos problemas renais, a gente pode ter células epiteliais do tipo tubulares e cilindros epiteliais. E também podemos observar alterações bioquímicas nos exames de urina. E aí, como ureia e creatina, que são grandes indícios de danos no rim. Dando continuidade, vamos falar então sobre achados clínicos. Bom, o exame de urina, ele pode apontar a presença ou ausência de células epiteliais que geralmente são classificadas como raras, algumas ou numerosas. As raras são quando são encontradas até 3 células epiteliais por campo, analisado no microscópico. Já algumas são observadas entre 4 a 10 células epiteliais, enquanto as numerosas elas são vistas mais de 10 células epiteliais por campo. Bom, na maioria das vezes a presença dessas células epiteliais na urina não possui muita relevância clínica, mas é importante que a quantidade de células seja interpretada juntamente com outros parâmetros observados, né, como a presença de filamentos de muco, micro-organismos, cilindros e cristais, né. Sou Mariana e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o muco, a presença do muco na urina. Então, quando a gente vai fazer os exames de urina, normalmente a gente coloca lá no microscópio. Uma das coisas mais difíceis, depois das hemácias, claro, pra gente olhar logo de primeira é o muco. Por quê? O muco é uma coisa que está sempre ali presente, porém, pra gente conseguir observar, tem que ser numa luz mais baixa, que aí conseguimos ver aqueles filamentos longos, um pouco acinzentados, um pouco mais brilhantezinhos, que o fundo da nossa urina. Bom, quando vamos falar em questões clínicas do muco, observamos que o muco ele não tem algo que seja um norte, ele não te fala muita coisa. Por exemplo, uma presença de muco vai me indicar tal coisa, ou a falta dele vai me indicar tal coisa. O muco ele só vai me indicar algo se ele estiver em grande quantidade. Ou seja, ele vai me falar assim, pode ser que esteja tendo alguma infecção aqui no trato genital dessa pessoa, principalmente nas mulheres, que tem aquele aumento do muco ali. Mas o que é o muco? O muco, ele nada mais é do que um material proteico que é produzido pelas nossas glândulas e células epiteliais e cria essa substância que é bem viscosa e que vai ajudar no nosso trato urogenital a eliminar possíveis germes, porque com a movimentação, né, de acordo com o que ele vai descendo, ele ajuda a fazer essa limpeza no nosso trato, tá? E o que fazer quando encontramos muco na urina? Nada, o muco na urina ele é nosso aliado, sim, porém em grande quantidade, ele pode ser que esteja falando algo pra gente na questão de uma infecção ali no nosso trato genital, em caso das meninas, tá? No caso dos meninos, normalmente ele aumenta também em pequenas infecções, às vezes até doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem um aumento desse muco. Ele não nos dá norte, mas às vezes a quantidade elevada pode nos dar assim uma dica do que está acontecendo. Oi galera, meu nome é Karina e eu vou dar continuidade ao trabalho. Tópico 2, corrimento vaginal. A causa mais comum de muco na urina nas mulheres é o corrimento vaginal, que não vem da urina, mas sim da vagina e se confunde devido à proximidade dos dois sistemas. O corrimento vaginal varia ao longo do ciclo menstrual, podendo aumentar na ovulação e também com o uso da pílula anticoncepcional. Normalmente, o corrimento não tem cor nem odor característico e não é espesso. Na ovulação fica mais líquido e transparente. Tópico 3, gravidez. Se o corrimento for claro, fino, leitoso e com pouco cheiro, poderá ser sintoma de gravidez inicial, começando tão cedo como a primeira ou segunda semana de gravidez.
Ao longo da gravidez, o corrimento altera sua consistência e espessura, ele fica mais frequente e em maior quantidade, atingindo seu máximo nas últimas semanas de gravidez, onde pode também conter um muco rosado tipicamente mais pegajoso e em forma de geleia, que indica que o corpo está se preparando. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Rosiane. Eu vou falar sobre a infecção urinária. O que é uma infecção urinária? É quando o muco vem com a urina e ela é muito abundante e apresenta cor e ela é muito também espesso. Existe 3 infecções, né? Que é a uretrite, cistite e a pielonefrite. A uretrite é quando a infecção acontece na uretra. E a cistite é quando a infecção acontece na bexiga. E a pielonefrite é quando acontece nos rins. É mais comum haver muco nos casos da uretrite, tá, gente? A uretrite é mais comum nos homens, né, que têm uma vida sexual muito ativa e ela é associada também com as doenças sexualmente transmissíveis. Já a cistite é mais comum nas mulheres, né, que tem também a vida sexual muito ativa, e nos idosos, gente, que com o aumento da próstata. A presença de pedras nos rins, a maioria das vezes, não traz qualquer sintoma, pois são eliminadas na urina de forma natural. No entanto, existem situações em que as pedras nos rins, ao serem eliminadas, ficam presas nos canais urinários, o que faz com que o rim produza muco para tentar desobstruir o sistema. Já no câncer de bexiga, embora seja raro, a presença de muco na urina também é possível. No entanto, neste caso, o muco é acompanhado de outros sinais e sintomas como sangue na urina, dificuldade e dor ao urinar, necessidade de urinar mais vezes, dor abdominal, além de um emagrecimento sem razão aparente e cansaço generalizado. Certas doenças intestinais, como a colite ulcerativa ou a síndrome do intestino irritável, pode existir produção de muco em excesso pelo intestino, que é eliminado nas fezes. O muco, ao ser eliminado nas fezes, principalmente nas mulheres, devido à proximidade entre os orifícios urinário e anal, pode parecer estar saindo na urina, pois fica misturado no vaso ou aparece na análise de urina. Se não for feita uma limpeza adequada antes de urinar. Obrigada a todos, espero que tenham gostado do nosso trabalho.